Glória a Deus, amém? Quero saudar aos irmãos que estão aqui no templo com a paz do Senhor Jesus, aos irmãos que estão assistindo essa transmissão, que a paz do nosso Deus esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, você que ainda vai assistir a esse culto, que o amor de Jesus Cristo também alcance a sua vida. Eu quero convidar os irmãos que estão aqui no templo a abrir o inário lá na página 432. E para você que está em casa, acompanhar no Evangelho de João, capítulo 1, do verso 1 a 14. Então, para quem está aqui no templo, a página é 432. E para quem vai acompanhar de casa, é João, capítulo 1, do verso 1 a 14. Você vai fazer capela ou não, né? Só que abaixa aqui para mim que está ouvindo aqui na frente. Diz assim a palavra do Senhor: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que alumia todo o homem que vem ao mundo. Estava no mundo, o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deles o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Amém? Que eu e você possamos reconhecer Jesus Cristo como o Filho de Deus que foi enviado para a nossa salvação. E todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Somos criaturas de Deus, mas quando nós reconhecemos que Jesus Cristo é o nosso único e suficiente Salvador, que Ele é o Filho de Deus que habitou nessa terra, nessa carne humana como eu e você, quando nós reconhecemos isso, nós deixamos de ser criaturas de Deus e passamos a ser filhos de Deus. Então, eu e você não somos órfãos, nós temos um Pai, e esse Pai é Deus. E que eu e você possamos nessa noite, através da continuação da palavra, lembra que não era para a gente andar ansioso com as coisas? Que eu e você possamos lembrar, que eu e você possamos nessa noite trazer à nossa memória aquilo que nos dá esperança. O que nos dá esperança é Jesus Cristo. Aleluia. E Jesus Cristo fez com que eu e você pudéssemos ser feitos filhos de Deus. Amém? Para você que pode, feche os seus olhos. Nós vamos orar agora pela palavra, pelo início do culto. Vamos orar pelos pedidos de oração. No final a gente vai fazer um momento de fechamento, aqui o Marcelo vai trazer a palavra. E aí nós vamos orar. Se você tiver algum pedido que você quer deixar escrito na transmissão aí do culto, você pode deixar, que no final a gente vai ler ele aqui também. E a gente vai estar incluindo na oração, assim como os pedidos do vaso que tem aqui. E a gente vai orar também pelos dízimos e pelas ofertas, né? A gente vai deixar um recado na transmissão da live. Se você quiser exercer a tua obediência, né, em devolver o dízimo, o seu ato de amor, que são as ofertas, você pode fazer isso. A única coisa que a gente pede é só para que depois ali no inbox você explique, né? Se você está fazendo uma transferência online, só explique para a gente se é um dízimo ou se é uma oferta, para que a gente possa dar o direcionamento correto. Amém? Você que pode, feche os seus olhos, nós vamos orar. Paizinho amado,
Em nome de Jesus, queremos te louvar, Senhor, te agradecer pelo fôlego de vida, te agradecer por essa quinta-feira, te agradecer pelo culto da família, te agradecer por estarmos aqui nessa noite, Senhor Deus querido. Quero te agradecer, Deus, porque mesmo em meio aos nossos compromissos pessoais, Senhor, as nossas falhas humanas, Senhor Deus querido, nós priorizamos, Senhor, em estar na Tua casa nessa noite, priorizamos, Senhor, em poder ligar a transmissão desse culto, Paizinho querido, para ouvir a Tua palavra. E a Tua palavra, Senhor, é aquilo que vai mover as nossas vidas. A Tua palavra, Senhor Deus, ela é viva, ela é eficaz. Eficaz, Paizinho querido, significa que faz tudo, tem tudo aquilo que nós precisamos, Pai. Então, em nome de Jesus, Senhor, nesse momento, leva a nossa mente cativa à Tua presença, Pai. Tira, Senhor, tudo aquilo que são os pensamentos das situações do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, Senhor. Por vezes até uma situação difícil e complicada, mas que nesse momento, Senhor, nós possamos preparar a nossa mente, abrir o nosso coração para ouvir a Tua palavra. A Tua palavra tem o poder de curar, a Tua palavra tem o poder de transformar, a Tua palavra tem o poder de libertar, Senhor Deus querido. E nós vivemos dias, Senhor, em que nós precisamos conhecer a verdade. Nós falamos tanto em liberdade, Senhor. E a liberdade, Pai, ela pode ser vivida aqui na terra. Mas a liberdade que o Senhor tem para nós é uma liberdade eterna, Paizinho querido. É num reino onde os olhos humanos não veem agora, mas no dia, Senhor, que o Senhor tem preparado, nós vamos ver, Paizinho querido. Estaremos, Paizinho querido, em comunhão contigo, ceando contigo, Paizinho querido. Fica conosco nessa noite, toma conta de cada ato desse culto, cada momento da palavra, Senhor Deus querido, o nosso momento de oração, de finalização, Paizinho querido. A Deus, e começa em nós, Pai. A Deus querido, transforma, Senhor Deus querido, o nosso agir, transforma, Senhor, as nossas palavras, transforma as nossas atitudes, Senhor Deus amado, que nós possamos ter o desejo do coração, Senhor, e nos disciplinarmos, Paizinho querido. Para termos resultados, Paizinho querido, precisa haver disciplina, precisa haver planejamento, precisa, Paizinho querido, que a gente faça aquilo que foi determinado, Senhor. E a Tua palavra deixou todas essas coisas para as nossas vidas, Pai. E em todas as áreas. Na nossa vida espiritual, na nossa saúde física, na nossa saúde emocional, Paizinho amado. Então vem de encontro, Espírito Santo, com o nosso coração, a nossa mente. E, ó Paizinho querido, aquilo que precisa ser constrangido em nós, Pai, para que possamos consertar. O Espírito Santo de Deus tem liberdade nessa noite para fazer sobre as nossas vidas, Pai. Ó Paizinho querido, visita cada lar nessa noite. Ó Deus querido, visita cada um de nós aqui no templo, Senhor Deus amado. E, ó Deus, que o Teu amor, a Tua graça se manifeste, Senhor. Não porque nós merecemos ou porque decidimos estar aqui, não. Mas porque tudo aquilo que nós fazemos, Pai, é para Ti, é por Ti, Senhor Deus querido. Ó Pai, tira de nós, Senhor Deus querido, a parte humana, Senhor Deus querido, que a gente quer o reconhecimento, a gente quer, Paizinho querido, a atenção, a gente quer, Paizinho querido, às vezes uma frase para nos motivar. A Tua palavra diz que a Tua graça nos basta, Senhor. E nos ajuda a enxergar a Tua graça em tudo que nós temos vivido, em tudo que nós temos feito, em tudo que nós podemos até em algum momento, Senhor, deixar de fazer para nós, mas por fazer para Ti, Senhor Deus querido. Que isso seja a alegria do nosso coração, Paizinho querido. Ó Deus, fica conosco, toma conta, Paizinho querido, nos esconde atrás da Tua cruz e que seja manifesta a Tua glória. É o que nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Eu vou convidar o Marcelo que vai vir aqui trazer a palavra. E aí, após a ministração da palavra, a gente vai fazer um momento de oração. E se você quiser deixar o seu pedido, pode escrever aí na live que a gente vai ler aqui também. Amém? Deus abençoe. Muito obrigado, Ana. Deus te abençoe. Boa noite, pessoal. Então, nós vamos dar continuidade ao estudo que iniciamos na quinta-feira passada, que se chama Aprenda a Confiar em Sua Proteção e Cuidado. Lembre, Deus cuida e protege o seu povo. Essa amorosa verdade está disponível para todos os seus filhos, seus crentes. Mas, infelizmente, nem todos têm esse conhecimento.
e menos ainda o experimentam. Um dos grandes motivos pelos quais o cristão não consegue aproveitar toda a ajuda de Deus que Ele deseja dar para nós é porque não faz a menor ideia do que Deus deseja para a sua vida. Outras razões são porque o crente também ignora a maneira amorosa como o Pai se conduz. Além do mais, o crente também não sabe o que é para fazer. Tem coisas que é para as pessoas fazerem, que Deus não vai fazer por nós, e tem coisas que Deus garante que vai fazer. Se isso não está claro, dificilmente podemos ter o poder de Deus em manifestação em nossas vidas. Depois nós vimos alguns versículos maravilhosos. Eu vou dar uma passada aqui bem rapidinho, só para lembrar. Salmo 107:20 diz: enviou a sua palavra e os sarou e os livrou da destruição. Salmo 119:105. Dá para baixar a música? Salmo 119:105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Depois vimos, preste atenção ao que está escrito na Bíblia, gente. Salmo 119:130 falou assim: a revelação das tuas palavras esclarece e dá entendimento aos simples. Se a gente não busca a exposição da palavra de Deus, como entenderemos as coisas de Deus? Não é possível. É tão claramente este versículo que coloca o interesse de Deus. Assim como a gente às vezes se coloca a exposição da luz do sol para receber seu calor, né? E essa é a expressão que está usada aqui. Se colocar embaixo da palavra de Deus, do entendimento. Ele espera que nós vamos às Escrituras para que Ele possa nos dar entendimento. Alguém pode pensar que pelo fato de sermos filhos de Deus, como vimos no início, a Ana nos leu aqui, que a quem aceitou a Jesus, lhes deu o poder de ser filhos de Deus. Alguém pode pensar que isso é suficiente, mas isso é um grave erro. A nossa mente não é afetada por isso. É uma verdade espiritual. Depois, a gente viu um maravilhoso exemplo, um dos tantos exemplos que tem a palavra de Deus, o maravilhoso exemplo do Daniel, um grande homem de Deus, um profeta, a importância que ele dava à oração, ao seu relacionamento com Deus. Ele era o ministro da corte dos reis, do rei Ciro, dos reis Nabucodonosor e de mais 4 reis. Ele sempre se manteve lá pela sua fidelidade a Deus. A Daniel nem os leões conseguiram comer, nem o fogo conseguiu queimar. Mas o que dá para ver que ele colocava Deus e sua palavra acima de qualquer outra coisa. Em Romanos 8, fala assim, Romanos 8, versículo 31. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Vocês acham muito lindo ler um meme, né? No WhatsApp e no Facebook. Mas quem escreveu essa palavra aqui, ele realmente acreditava isso. Ele se conduzia dessa forma. O apóstolo Paulo, versículo 32. Aquele que não poupou, e essa é a lógica que está por trás disso, veja. Porque nós podemos ter a confiança de que se Deus é por nós, quem será contra nós? A resposta está no versículo seguinte. Aquele que não poupou a seu próprio Filho, antes, por todos nós, o entregou. Porventura, não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Muito lógico, verdade? Uma coisa é ler que Deus é por nós. Outra coisa é experimentar que Deus é por nós.
E outra coisa muito diferente é viver com a certeza de que Deus é por nós e que nos fornecerá todas as coisas graciosamente. Esta mesma mensagem Deus também deu no Antigo Testamento, porque Deus não muda, Deus não cambia, não tem nenhuma mudança, nenhum ápice de variação desde que Ele existe. Deus sempre existiu, Ele não muda. Isaías 41:10 fala assim, Isaías 41, versículo 10: Não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Tem outra versão, na tradução na linguagem atual, que fala assim: Não fiquem com medo, pois estou com vocês. Não se apavorem, pois eu sou o seu Deus. Eu lhes dou forças. Essa tradução um pouquinho mais ajustada. Eu lhes dou forças e os ajudo e os protejo com minha mão forte. Então, gente, não podemos passar toda a noite lendo toda a Bíblia, mas eu quero que fique claro: Deus nos acompanha, nos cuida e protege, e sob o seu comissionamento e mandato, nosso Senhor Jesus Cristo faz a mesma coisa. Temos muitos exemplos disto na vida do apóstolo Paulo, no cumprimento da tarefa que Deus lhe deu para que executasse. Por exemplo, 2 Timóteo 4,17 fala assim: Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida a todos os gentios, e o vissem, e fui libertado da boca do leão. Em tudo o que Deus nos chama para fazer, Ele nunca nos deixa sozinhos. E o Senhor Jesus Cristo está no nosso lado para que tenhamos as forças suficientes. Alcançar essa confiança em Deus não é automático. Você não acorda pela manhã sendo o crente. É uma coisa que nós podemos alcançar. É o resultado de uma dedicação, de uma construção diária. Certo? Maravilhosa a palavra de Deus. Vamos então a Mateus 11, para fechar esse estudo. Vamos ver algumas expressões. Então, sempre saiba que os problemas, os incômodos, as situações difíceis da nossa vida e tudo o que elas geram, sempre vão vir, sempre vão ir e vir. Mas nós podemos contar com a ajuda de Deus. Você não está sozinho na sua dificuldade. É o cuidado e a proteção e a ajuda de Deus o que permite superá-los da melhor maneira. Temos que aprender a distinguir o que é um fato verdadeiro do que é apenas um sentimento. Eu posso me sentir bem, posso me sentir mal, posso me sentir de forma muito diferente em relação ao mesmo problema, dependendo de como dormi a noite anterior ou o que comi. Porque os sentimentos e as emoções é um processo biológico, neuroquímico. Agora, a verdade de Deus é espiritual e você pode ir além dos seus sentimentos, como fizeram os grandes homens de Deus que brilham pelos seus exemplos na palavra de Deus. Vamos ver uma coisa que diz Jesus Cristo em Mateus 11, versículo 28, fala assim: Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tem vários gramáticos, estudiosos bíblicos, Strong, Thayer, essas pessoas que fizeram léxicos da palavra, das palavras gregas. Eles falam assim, que a palavra sobrecarregados, em grego, tem tanto sentido de fadiga física, quando alguém faz um trabalho pesado, mas também significa desanimar ou estar emocionalmente fatigado
Sabe aquelas situações que você já não envolve o físico, a força física, mas você já chega naquilo. Aquilo que você está carregado, Jesus Cristo diz: vinde a mim. Essa palavra carregado também significa literalmente quando um navio é carregado com carregamento, ou quando um boi coloca um carregamento para transportar, né? E no sentido figurado, carregado, significa, isso fala um dos estudiosos aqui, dos eruditos, né? Fala, significa uma sobrecarga de regras, de hábitos, de coisas que devemos fazer. Coisas que acarretam uma obrigação ansiosa de cumprir aquelas ações, como se fossem para Deus. Como se Deus ficasse satisfeito de todo o nosso sacrifício, nosso trabalho difícil. Na verdade, o que está escrito na palavra de Deus é outra coisa. Deus não precisa. Deus não precisa. Vamos a ler diretamente na palavra de Deus. 1 Samuel 15, versículo 22. Não está ali? Ou pode ler você, Ana? 1 Samuel 15, versículo 22. Deus não fica satisfeito com cerimônias ritualísticas, que fala em 1 Samuel 15, versículo 22, Ana. Porém, Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura dos carneiros. E Isaías 1, 11 a 18. Isaías 1. Muito obrigado, Ana. Tive um probleminha técnico aqui, mas sempre estamos para ajudar, né? Isaías 1, versículo 11 até o 18. Esse mostra bem claramente qual é a vontade de Deus. Deus não está preocupado por coisas, cerimônias ritualísticas que nós gostamos de fazer, tentando pensar que agradamos a Deus. Veja o que está escrito em Isaías 1, versículo 11 ao 18. 11. De que me serve a minha multidão dos vossos sacrifícios? Diz o Senhor. Estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem dos cordeiros e nem dos bodes. Quando vindes para compadecer perante mim, quem vos requereu o só pisardes dos meus atos? Não continueis a trazer a oferta vã. O incenso é para mim abominação, e também as festas da lua nova, os sábados e a convocação das congregações. Não posso suportar a iniquidade associada ao ajuntamento solene. As vossas festas da lua nova e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece. Já me são pesadas, estou cansado de sofrer. Pelo que quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem, atendei a justiça, repreendei o opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, e ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como lã. Maravilhoso, muito obrigado. Na época que essa palavra de Deus foi revelada, estava em vigor
a lei, os rituais da lei. Eles tinham que fazer todos os sacrifícios e as cerimônias, tinham que fazer. Mas aqui Deus, nessa passagem e de Samuel também, ele deixa claro qual é a vontade dele. Ele menciona assim: parem de fazer injustiça, cuidem das viúvas. Na época bíblica, uma mulher viúva realmente tinha um problema, porque não tinha um homem para da casa. Hoje em dia, nós não entendemos assim. Tanto a mulher como o homem têm as mesmas oportunidades, têm as mesmas situações. Seguro social, trabalho, é a mesma coisa. Na época bíblica não funcionava assim. É por isso que Deus, na sua palavra, no seu infinito amor, nas leis de Moisés, ele colocou que não tem que desamparar as viúvas, também os órfãos. Não existia seguro social, não existia aposentadoria, não existia ajuda do governo. Era o povo de Deus que tinha que ajudar os mais desfavorecidos. E estas pessoas a quem Isaías está repreendendo, eles estavam mais preocupados em fazer os rituais, achando que isso fosse agradável a Deus, enquanto na sua vida eles faziam toda classe de injustiças. Às vezes nós nos carregamos com coisas que nós não precisamos, enquanto devemos fazer outras coisas que Deus sim pede que façamos. Então, voltando a Mateus 11, versículo 29, fala assim: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve, fala Jesus Cristo. Então esse jugo significa canga, é aquela madeira que atravessa os dois bois para puxar um arado, é isso que está falando, uma ferramenta agrícola. Em um dicionário muito consultado, é indicado que esse termo é usado para se referir figurativamente à autoridade, ao jugo de Cristo, não apenas imposto por eles, mas compartilhado por ele. Deus nunca vai colocar um peso nas nossas vidas, ele não faz isso. Esse versículo, o que ele está comunicando é que tem dois bois para puxar o problema. Isso que está falando Jesus Cristo aqui. Com esse claro exemplo, o Senhor nos convida a aceitar a sua autoridade para nos guiar e obedecer, junto com a autoridade de nosso Pai. Aprender com a sua mansidão e humildade de coração sempre vai resultar em descanso, onde antigamente costumava haver problemas de trabalho pesado, fardo, fatiga, desânimo emocional. Veamos o uso dessa palavra em Filemão, capítulo 1:7. Filemão 1:7. Fala assim o apóstolo Paulo, para Filemão. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no meu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Esse é o tipo de pessoa que chega nos lugares, aqui foi traduzido reanimado, foi aliviado quando chegou. Filemão tinha aprendido a ir ao Senhor junto, enjugado, vamos dizer, com Ele. É por isso que podia consolar amorosamente outros cristãos, o que produzia grande alegria e consolo no coração de Paulo e a todos os que estavam com ele. É muito interessante notar que esta mesma palavra aparece relacionado à obediência, a pedido de Paulo a Filemão, para dar as boas-vindas a Onésimo, que era outro irmão em Cristo. Aí no mesmo Filemão, no versículo 17, fala assim:
Se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. Certo? Isso fala o apóstolo Paulo. Versículo 20. Sim, irmão, que eu receba de ti no Senhor este benefício. Reanima-me. Essa é a palavra, Ana Paula. O coração de Cristo. Certo como estou da sua obediência, eu te escrevo, sabendo que farás mais do que eu estou pedindo. Deus quer cuidar de nós e nos proteger, tanto nos casos de extrema urgência, onde a própria vida está em perigo, como vimos no caso de Daniel, quanto em casos tão comuns como os que geram cansaço, desânimo e sobrecarga emocional, angústias e ansiedades. Em todos esses casos, Jesus Cristo está à disposição. O convite é aprender a confiar em Deus, em Sua palavra, formando um time na vida com nosso Senhor Jesus Cristo. Deus nos chama, nos constrange, nos chama e nos chama e nos chama a experimentar e comprovar qual seja a sua boa, agradável e perfeita vontade de Deus, atentando para as suas palavras e seus atos, para que afirmemos em nosso coração a certeza da sua fidelidade e de sua capacidade de cumprir tudo o que Ele diz. Então, oro para que nós possamos crescer na confiança em Deus. Vamos fechar então? Deus te abençoe. Amém. Que nós possamos pedir para o Espírito Santo de Deus nessa noite. Que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E que a nossa fé em ouvir a palavra de Deus possa nos transformar em pessoas que realmente creem na boa, perfeita e agradável vontade de Deus para as nossas vidas. Eu olhei ali, não tinha nenhum pedido escrito ali pela live. A gente vai ler pelos pedidos aqui do vaso de oração. Nós vamos estar orando agora pelos dízimos, pelas ofertas. Nós vamos estar orando pela recuperação da Thierry, por um milagre na vida dela. Amém? Os irmãos que estão aqui querem colocar algum pedido de oração. Eu vou continuar colocando a saúde do meu pai, da minha mãe, né? O plano de salvação do Senhor, eu creio que é completo. Existe um contexto, né? Quando Isaías fala, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Existe um contexto que ele estava falando e porque ele pronunciou essa frase. Mas quando eu ouvi esse versículo, eu tomei por posse que isso é uma promessa de Deus para a vida das pessoas da minha família. Então, e isso não depende de mim, né? E a gente sabe que o plano de salvação ele é individual, é para cada um. Mas eu creio que quando nós somos intercessores da nossa família, né? Lembrando que na quinta-feira a gente está aqui reunidos representando a nossa família do trabalho, a nossa família lá de casa. São diversos núcleos que o Senhor nos coloca como família. Então que você possa tomar posse dessa palavra, né? Quando Isaías disse, eu e minha casa serviremos ao Senhor, ele determinou, ele colocou algo diante da presença de Deus. E que eu e você possamos não desistir. Porque por vezes, né, passam lá, é o primeiro ano que eu estou caminhando com Cristo, parece que vai ser fácil, né, parece que as coisas vão acontecer assim rápido. E aí eu comecei a perceber que tem algumas coisas que já são aí mais de 15 anos orando e ainda não aconteceram. Mas, por que a gente caminha como igreja? Por que nós caminhamos juntos? Para edificar a fé uns dos outros. Se Deus já fez lá na família da pastora Tati, Ele vai fazer na minha. Se Deus já fez lá na família do Marcos, Ele vai fazer na família da Adriana. E assim sucessivamente. Mas a gente não pode abrir mão dos propósitos de Deus, dos mandamentos de Deus na nossa vida, em detrimento das pessoas que a gente está intercedendo e ainda não aconteceu. Mas o fôlego de vida quem dá é Deus. E quem tira é Deus.
Então, o que Deus tem é aquilo que Deus ele se agrada em atender um pedido nosso de oração. Então, se a gente está clamando, pedindo por um familiar nosso pela salvação, a gente tem que crer. E eu também não posso cobrar de Deus, a pessoa morreu e eu não sei se... Não somos nós que temos que saber. A gente tem que crer que Deus ele tem um plano perfeito. E nós estamos aqui como atalaias, como intercessores, né? Para sermos instrumentos para levar a palavra e somos também instrumentos para orar e interceder pelas pessoas. Para que esses corações sejam quebrantados. Um dia alguém orou por nós. Algum dia nós fizemos parte de algum projeto, algum plano de oração, né? Depois do plano de Deus, haviam soldados, haviam guerreiros intercedendo por nós. Talvez nós nem chegamos a conhecê-los, mas hoje nós somos frutos dessas orações. E estamos aqui para permanecer, né? Se nós queremos conhecer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para as nossas vidas, nós temos que entender que nessa natureza humana a gente tem aflição. E Jesus venceu. Se Ele venceu, Ele conquistou todas as coisas para nós, na eternidade. Amém? Então você que pode, fique de pé. Você que está em casa, se você puder, feche os seus olhos, nós vamos orar. Não nos despedindo da presença de Deus, mas encerrando esse momento, esse culto, né? E já deixo um recado para você que no domingo, às 10 da manhã, nós vamos ter a Santa Ceia do Senhor. Então, eu te convido a estar aqui na igreja para que você participe dessa comunhão, que você possa participar conosco da Santa Ceia. E se porventura você ainda não tem como, vai estar trabalhando, que você possa separar, né, o suco de uva, possa separar o pão e que você possa se organizar para também participar da Santa Ceia do Senhor conosco no domingo. Amém? Feche os seus olhos. Paizinho amado, obrigada, Deus. Obrigado, Senhor Deus querido, pela Tua palavra. Obrigada, Senhor, porque o Espírito Santo, Paizinho querido, habita no nosso meio. Obrigada, Senhor, porque Tu nos dá sabedoria, Senhor Deus querido, nos dá discernimento, Paizinho querido. E é, Senhor, que nós possamos permanecer firmes na Tua palavra. Que nós possamos permanecer firmes, crendo, Senhor, no Teu plano perfeito, Paizinho querido, para as nossas vidas. Que nós possamos, Paizinho querido, não negociar os Teus princípios, os Teus valores, Paizinho querido, que nós temos aprendido. Senhor Deus querido, que nós sejamos instrumentos, Paizinho querido, na vida da nossa família, na vida das pessoas que o Senhor coloca na nossa convivência. Ó Paizinho querido, para primeiro lugar, Senhor, amar. Ó Deus querido, é tão fácil, Senhor Deus querido, a gente querer julgar e falar como as pessoas têm que ser, Paizinho querido. Mas, Senhor, o apóstolo Paulo falou que nós precisávamos ser as cartas vivas, Senhor. Ou seja, Paizinho querido, que a gente possa viver, Senhor, a Tua palavra nas nossas vidas. E, Senhor, é isso que vai gerar testemunho, Senhor Deus querido. É isso que vai, Senhor, inquietar a alma das pessoas, Pai, para saber o que há de diferente, Senhor. Ó Deus querido, que assim como São Francisco de Assis falou, Paizinho querido, que nós pregássemos o Evangelho se preciso fosse, usássemos palavras, Senhor. Então, Senhor, o Teu amor, Senhor Deus querido, ele é representado pelos nossos atos, Senhor. Ali, Deus, como o Marcelo explanava, Senhor Deus querido, que na Tua palavra, Pai, o Senhor não se agrada dos sacrifícios, Senhor Deus querido, por sacrifício. Ó Deus querido, que simplesmente façamos um evento ou façamos, Senhor Deus querido, uma cerimônia, Paizinho querido, representando algo. Senhor, mas a verdadeira religião é aquela que cuida do órfão, da viúva e do necessitado, Pai. Nos ajuda, Senhor, a termos os olhos de Jesus, Senhor, nessa terra. Nos ajuda, Paizinho querido, a ajudar, mesmo, Senhor Deus querido, que não tenham, Senhor, os valores, os princípios, Paizinho querido, mas porque nós temos, nós conseguimos abençoar, nós conseguimos ser instrumento, Paizinho amado. E é Deus que o Teu amor, Senhor, possa resplandecer nas nossas vidas, a ponto de que as pessoas queiram saber o que é diferente nas nossas vidas, e que elas possam enxergar o Teu amor, a Tua graça, Senhor. Aqueles que nos encontram hoje falam, poxa, mas há 15, 20 anos você era daquele jeito, hoje você não é mais. Glória a Deus. Paizinho querido, que a gente possa caminhar, Senhor Deus querido, o Teu bom caminho, que a gente possa ter o bom perfume de Cristo, Paizinho querido, nas nossas vidas. E que nós possamos, Senhor, mesmo em meio às dificuldades, Paizinho querido, seja na nossa área física, seja na nossa área emocional, seja no nosso trabalho, Senhor, seja com a nossa família,
mas que nós possamos permanecer crendo, Senhor, na Tua palavra, sabendo que o ânimo, Senhor Deus querido, o refrigério vem de Ti, Senhor, sobre as nossas vidas, Pai. A Deus querido, que o choro ele pode durar uma noite, mas a alegria ela vem no amanhecer. Senhor, que a gente possa ter forças através do Teu Espírito Santo. Tantas pessoas buscam, Paizinho querido, suas forças. A palavra diz, né, em carros, em cavalos, mas a nossa força vem de Ti. A nossa força vem do Senhor. Aleluia. Paizinho querido, nos ajuda. Abre a nossa mente todas as manhãs, Senhor, quando Tu renovas o fôlego de vida sobre nós. Para que nós possamos lembrar que o sacrifício foi perfeito. O sacrifício foi feito. Não havia ninguém, Paizinho querido, que pudesse abrir o livro da vida, que não fosse Jesus. E Tu já enviou Jesus Cristo, Paizinho querido. Que nós possamos, assim como o apóstolo Paulo, combater o bom combate, guardar a fé, completar a carreira que o Senhor estipulou para nós aqui nessa terra. É verdade, sim. A Deus, com o amor e com a paz, que talvez não esteja numa condição física e humana, mas está no nosso coração e na nossa mente, porque é o Senhor que nos dá. Paizinho querido, abençoa os dízimos, abençoa as ofertas. Paizinho querido, colocamos diante de Ti cada pedido de oração, Senhor, de cada um de nós que está aqui, de cada um que está assistindo a transmissão desse culto, os pedidos de oração que já foram depositados nesse vaso, Senhor Deus querido. A Deus pela cura, pelo milagre na vida da tia Eli, Senhor Deus amado. Senhor Deus, e por tantas vidas, Pai, que por vezes a gente nem sabe que existe uma pessoa ali assistindo essa transmissão e está intercedendo por alguém. Mas o Senhor, que é onipotente, onisciente, onipresente, o Senhor ouve, o Senhor sabe todas as coisas, o Senhor já conhece a palavra que ainda nem saiu da nossa boca. Paizinho querido, é a Ti que nós entregamos as nossas orações e já Te agradecemos. Te pedimos, Paizinho, nos guarda debaixo das Tuas mãos poderosas. Paizinho querido, nos cobre com o Teu sangue, Senhor Deus amado. E, ó Pai, nesse momento, nós encerramos esse culto racional, esse momento em que nos reunimos aqui, Senhor Deus querido, porque nós viemos aqui para reafirmar o nosso compromisso com Cristo. A Deus querido, porque nós cremos que Jesus é o nosso único e suficiente Salvador. Nós cremos, Pai, que a Bíblia é a Tua palavra, que a Bíblia, Senhor Deus querido, é o Teu direcionamento para nós. A Deus amado, que nós possamos permanecer firmados em Ti, Paizinho querido. Guarda as nossas vidas, nos leva debaixo das Tuas mãos poderosas, nos livra de todo mal, Senhor Deus querido. Guarda, Senhor Deus querido, a nossa vida, a nossa saúde física, a nossa saúde emocional e a nossa saúde espiritual, Paizinho querido. Temos vivido, Paizinho, dias de esfriamento na terra, Senhor. Um amor, Senhor Deus querido, de rede social, um amor que tem se distanciado da atitude, Senhor Deus querido. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a buscar esse amor. Nos ajuda a praticar esse amor, Senhor Deus querido. Porque é esse amor, aquele que cuida do órfão, da viúva e do necessitado, que o Senhor quer ver nesses dias, Paizinho querido, sobre a terra. E nós estamos aqui porque nós um dia entendemos o Teu convite sobre as nossas vidas, Paizinho amado. A Deus, nos leva debaixo das Tuas mãos poderosas, nos dá um final de noite guardado e abençoado por Ti. É o que nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Boa noite.